Só tranquilidade, né? Vamos aí fazer mais uma resolução de física, né? Sobre mudança de estado, né? A gente viu o que é calor latente, verificamos o que são calor sensível. Então aqui mais um exercício do módulo 12, número 1. Então vamos lá, né? Um calorímetro ideal contém o quê? 50 gramas de água líquida. Perfeito. 50 gramas de água líquida. Opa, deixa eu só mudar aqui. Então aqui, né, 50 gramas de água líquida, ambos em equilíbrio térmico a 20 graus Celsius, certo? Uma amostra de gelo inicialmente a menos 40 é inserida no calorímetro de modo a trocar calor apenas com água líquida. Após certo tempo, registra-se uma temperatura de equilíbrio térmico de 0 graus Celsius, restando apenas água na fase líquida no interior do calorímetro. Então a gente tem gelo, né, para água, mudança de estado, a gente tem aí fusão. E aqui observando o nosso gráfico, não é difícil se observar, nós temos que observar o que? Que os eixos, o eixo vertical está relacionado à temperatura e o eixo horizontal está relacionado à quantidade de calor, tá bom? Então aqui, a primeiro momento, se a gente observar, ó, a água a 20 graus Celsius, ela no estado inicial a 20 e ela, né, teve uma variação de temperatura até chegar a 0 graus Celsius. Quando tem variação de temperatura, nós dissemos que isso é um calor sensível. E o calor sensível a gente calcula como Q igual a M vezes C vezes delta T. Exatamente isso, simples demais. Observando aqui o gelo no seu estado, né, também ocorreu que ele estava a menos 40 graus Celsius e variou a sua temperatura até 0 graus Celsius, né, onde ocorreu o equilíbrio térmico. Tranquilo? Então vamos seguir aí. Se houve variação de temperatura, a gente tem um calor sensível. E o calor sensível, a gente sabe como calcula, que é M vezes C vezes delta T. O único momento que a gente pode observar no gráfico, onde a temperatura foi constante, é nessa etapa aqui. Se a temperatura foi constante, né, então a gente diz que ocorreu uma mudança de estado. Né? Então aqui entrou em equilíbrio térmico. Né? Aqui está vendo que a temperatura não teve variação, então aqui a gente tem a mudança de estado, então aqui aconteceu uma mudança de estado chamada de fusão. E se é mudança de estado, podemos dizer que a gente ocorreu um calor latente, tá bom? E como calcula o calor latente? Que quantidade de calor, massa, vezes, né, o nosso Q, né, o nosso calor latente específico de fusão. Vamos chamar de LF. Perfeitamente, pessoal. Então aqui ele deu, ó, sendo o calor específico sensível da água líquida, olha lá, água líquida, e do gelo iguais. Então aqui da água é 1 caloria por grau Celsius e o do gelo 0,5 caloria por grau Celsius aí. Então, respectivamente, o calor específico latente, né, de fusão é igual a 80 calorias por grama. Ele está querendo saber a massa de gelo inserida no calorímetro foi. Então, beleza. Primeira coisa a gente tem que entender é que o equilíbrio térmico, a gente diz o quê? Que a soma da troca de calor tem que ser igual a zero. Então, aqui nesse primeiro instante, aqui, a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor, vamos colocar aqui do gelo, e eu vou colocar aqui a quantidade de calor, que no caso aqui da mudança de estado, então vamos chamar de LF aqui, onde aconteceu. Isso tudo tem que ser igual a zero, exatamente isso. Perfeito. Então se eu tenho essa equação, né, do equilíbrio térmico, nós podemos dizer que da água, quantidade de calor da água, o que aconteceu com a água? Né? Uma variação de temperatura, então a gente vai calcular o que? M vezes C vezes delta T. Mas, o que aconteceu com o gelo? Também variação de temperatura, M vezes C vezes delta T.
Mas o que aconteceu aqui nesse momento? Ocorreu uma fusão. Então aqui eu tenho um calor latente, uma mudança de estado. Se mudou o estado, a gente diz o quê? Que M vezes o calor específico latente, né? O calor latente específico de fusão. Tem que ser igual a zero. Então vamos lá com calma. Olhando a água, ele falou que são 50 gramas de água. Então 50 vezes quem? O calor, né, específico sensível da água, a gente sabe que é 1. E qual foi a variação de temperatura? Lembra a variação de temperatura? Final menos a inicial. Então vai ser 0 menos 20. Isso mais quanto? Do gelo. O gelo, eu não tenho a massa do gelo. Então vai ser M vezes quem? Quem que é o calor sensível específico, né? O calor específico sensível do gelo, isso, 0,5 vezes a variação de temperatura. Qual que foi a variação de temperatura? Novamente, ó, final menos inicial. Então 0 menos 40. Perfeitamente. E mais quem? Massa. Aqui eu não tenho a massa do gelo aqui, ó, tá? Água do gelo. Então vou ter o que? Que é M vezes quem? LF, que é o calor latente específico. Foi dado de 80 calorias. Fechou basicamente isso. Agora vocês vão ver que tudo montado. Agora é só melhorar. Então vou ficar aqui, ó, 50 vezes menos 20 mais M vezes 0,5, vou colocar aqui 0,5M vezes quem? Opa, 0 menos com menos mais, isso vai dar 40, mais quem? 80M. Isso igual a 0, perfeitamente. Vamos ainda continuar melhorando, se liga aí, ó. Então aqui nós temos 50 vezes menos 20, né? Isso vai dar menos 1000. Por que negativo? Tá vendo que ele está cedendo calor? Exatamente. Então, mais quem? Multiplicar 0,5, isso aqui é uma multiplicação, 0,5 vezes 40, multiplicar por 0,5, mesma coisa que dividir por 2, isso vai dar 20. 20 o quê? 20M mais 80M, isso é igual a 0. Olha que lindeza que está ficando isso daqui, ó. Vamos agora mais um passinho, tranquilidade. Lembrando que a gente pode o quê? Juntar os termos semelhantes. 20M mais 8M vai dar 100M. Igual. Menos 1000 está aqui desse lado, vamos levar ele para lá, para a igualdade. Isso vai ficar 1000. Logo agora é só isolar para a gente finalizar com chave de ouro. 100 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então aqui nós temos 1000 dividido por 100, exatamente isso. Corta 2 zerinhos aqui com 2 zerinhos aqui. Logo a nossa massa vai ser 10 o quê? Gramas. Mas por que não quilogramas, pessoal? Mas gramas porque ele foi dado para a gente, ó, caloria por grama, certo? Então, obviamente, a minha massa ela vai ser em gramas, perfeitamente. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima. Antes de sair, né, preste atenção numa revisão final. A gente analisando o gráfico, não tem dor de barriga. Se aqui houve variação de temperatura, existe um calor sensível calculado por Q igual a MC vezes delta T. Fechou Goiás. Beleza? Olhando aqui o estado do gelo, também ocorreu uma variação de temperatura, também um calor sensível. No momento, o único momento que não ocorreu uma variação de temperatura foi exatamente neste ponto, e esse ponto aqui a gente chama, que é o ponto de fusão, que é o calor latente, que é calculado por Q massa vezes o calor latente específico na situação de mudança de estado de fusão do gelo. Fechou? Abraço, até a próxima.